7h17, a gente começa a edição de hoje, direto do estádio Mané Garrincha, que amanhã recebe Flamengo e Defensa e Justiça pela Libertadores. Vitória Melo tá lá e fala ao vivo com a gente. Vicky, boa noite para você. Oi, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. Está tudo certo para a partida amanhã. Inclusive, o Flamengo já treinou hoje à tarde lá no CT do Brasiliense. É a primeira vez desde março do ano passado que terá público aqui no Mané Garrincha. A Justiça indeferiu o pedido de liminar feito por um advogado para suspender o jogo. A magistrada afirmou em sentença que não há flagrante ilegalidade por parte do GDF neste caso e que não caberia, portanto, interferência do Judiciário. O Ministério Público já esteve aqui no Mané e reforçou com a Arena BSB o protocolo Covid de distanciamento entre as pessoas. Para o torcedor, a exigência mais importante é trazer o cartão de vacinação que comprove imunização completa há pelo menos 15 dias. Quem não tiver vacinado tem de ter um exame com resultado negativo de PCR feito até 48 horas antes do início do jogo. Então, Felipe, é uma coisa ou outra, ou cartão de vacinação ou teste negativo de PCR. O Mané vai ter 25% da capacidade máxima. O estádio tem essa capacidade de 70 mil pessoas. Então aqui devem ter amanhã cerca de 17.500 torcedores. Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. As imagens que você viu enquanto a Vitória dava as informações são do treino do Flamengo no CT do Brasiliense. Muito obrigado, Vicky. Valeu. Futebol no SBT, a nova tradição do brasileiro. E daqui a pouco tem São Paulo e Racing pela Libertadores da América. Estamos em Avejaneda, no estádio El Cilindro, onde o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, deverá entrar em campo hoje com algumas mudanças com relação ao time que enfrentou o Fortaleza no Brasileirão. Entre as modificações da equipe que chegou ontem a Buenos Aires estariam os reforços de Miranda e Rigoni, que treinaram no Brasil e deverão passar por teste hoje para confirmar a sua presença na partida. O jogo que define uma vaga nas quartas de final da Libertadores você acompanha no SBT a partir das 9h15 desta noite. SBT 40 anos, sempre com você. De volta ao noticiário, mudanças no plano de vacinação contra a Covid-19 aqui no DF. Olha, ainda é um teste, mas as pessoas não vão mais precisar fazer o agendamento para tomar a vacina. O próprio GDF vai definir onde e quando vai ser feita a imunização, de acordo com a faixa etária. O GDF decidiu, por enquanto, acabar com o agendamento para a vacina contra a Covid-19 no DF. O anúncio foi feito pelo chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante uma coletiva que também anunciou a vacinação de pessoas acima de 37 anos. Vocês têm trazido essa questão de que, olha, o agendamento, o sistema está caindo, as pessoas estão com dificuldade para agendar. O governador autorizou que, a partir dessa remessa de vacinas, seja feito sem agendamento. Então, preste atenção. A Secretaria de Saúde vai divulgar os dias que essa vacinação começará e será feita sem agendamento. O anúncio foi feito depois do Ministério Público Federal apresentar um parecer favorável a uma ação civil pública da OAB-DF, que pedia o fim da exigência de um cadastro prévio para a aplicação da vacina. Na ação, há inclusive denúncias de cidadãos que relataram dificuldade para realizar o agendamento. Além de apontar ilegalidades, se reconheceu a existência de segregação social, pois os mais humildes sequer têm acesso aos meios eletrônicos para a realização desse agendamento. Ainda durante a coletiva, Gustavo Rocha fez questão de enfatizar a opinião dele sobre essa mudança de estratégia. Minha opinião pessoal, tá? Estou falando minha opinião pessoal. Vai dar fila. E muita. E eu quero ver na segunda-feira, quando a gente estiver na coletiva, se a reclamação vai ser que deu longas filas. Para esse epidemiologista, essa nova estratégia pode acelerar a vacinação no DF. Se houver um bom planejamento, a não obrigatoriedade do agendamento pode ser uma boa estratégia sim e pode ser feita de forma segura. Mas para isso tem que de fato ser tomadas medidas para que evitem que todo mundo vá ao mesmo tempo tentar vacinar. Então, algumas restrições para alguns grupos têm que ser feitas,
e um escalonamento das vacinas tem que ser estabelecido. Então, as pessoas, se usarem corretamente a máscara e mantiverem uma distância segura, né, 1,5 m a 2 metros entre elas, o risco é mínimo. Mudando de assunto, mais da metade dos brasileiros sofre de estresse por causa das finanças. É o seu caso? Esse foi apenas um dos problemas apontados por uma pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos. A Febraban criou uma ferramenta para que o cidadão possa identificar a situação financeira e então equilibrar as contas. Moradora de Brasília, Cristiane hoje pode se considerar uma vencedora. 4 anos atrás, a situação era tão crítica que não podia pagar o aluguel e tinha que pegar dinheiro emprestado para comer. Mas ela conseguiu virar o jogo. Eu tinha que mudar de vida. E o primeiro passo era, eu preciso sair do aluguel. Eu e meu marido, a gente sentou, colocou tudo em dias, fomos ver qual a maneira de sair do aluguel, como a gente ia sair do aluguel. Aí a gente foi cortando gastos. Cortando assim, na carne mesmo, para dar conta. E a gente conseguiu sair do aluguel fazendo economia. Muita gente não está completamente no vermelho, só que dificilmente sobra dinheiro no fim do mês. Dá para pagar os boletos, mas aquele pé de meia ainda está difícil. A partir desse panorama, a Federação dos Bancos e o Banco Central trabalharam juntos para criar o ISFB, o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Ele é medido a partir de um questionário online. São 18 perguntas, sendo 15 obrigatórias. Ele permite calcular uma pontuação, vai de 0 a 100. Com esse número, a pessoa verifica como está o seu nível de saúde financeira. A classificação varia de ruim a ótima. Você pode olhar qual eixo você tem mais um indicador mais positivo ou menos positivo, e aí seguir uma série de conteúdos que nós também temos à disposição para ajudar o consumidor em termos de informação, orientação, e aí você pode ter a oportunidade de acompanhar o seu indicador de tempos em tempos e acompanhar a evolução e as melhorias. O modelo disponível agora no Brasil já funciona em outros países, como Estados Unidos, Singapura e Escócia. A partir dessas experiências, a ferramenta foi adequada à nossa realidade. Para o futuro, o índice vai ser usado na plataforma Meu Bolso em Dia, com foco em treinamentos para organizar as finanças. Para o educador financeiro Tiago Cesp, hábito e disciplina são palavras-chave para controlar os gastos e ter uma relação amigável com o dinheiro. O dinheiro, ele é um adolescente rebelde. Se você não para conversar com ele uma vez por semana, ele some e desaparece, né? E volta como dívida. Então, você tem que parar com o seu dinheiro para conversar. Procure essas instituições. Entende a que tem os juros maior, a que tem os juros menor. Como que você consegue negociar com elas. Conversa difícil essa, né? Bom, isso não é um problema para Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, dono da Amazon, que com muito dinheiro decolou hoje para sua primeira e breve viagem espacial. O voo durou cerca de 10 minutos, mas foi o suficiente para virar assunto no planeta todo. Esse foi o primeiro voo da história sem tripulação. A data escolhida, 20 de julho, é simbólica. Há 52 anos, o homem pisava na Lua pela primeira vez. Olha, a televisão do mundo inteiro transmitiu ao vivo Jeff Bezos e mais três convidados foram para o espaço, saíram da órbita da Terra e inauguraram essa primeira viagem sem tripulação. Então foi uma viagem de turismo ao espaço. Jeff Bezos é o dono da Amazon, é o homem mais rico do mundo, um bilionário que há anos tem investido no turismo espacial. Essa transmissão foi feita ao vivo pela internet, o mundo todo acompanhou e pôde perceber que a humanidade deu mais um passo à frente. Será que num futuro próximo as viagens turísticas ao espaço estarão em conta dentro do orçamento da gente? Eu não sei não, hein? Viajar para fora da Terra tá caro. 2 anos depois de ter sido acusado de abusar pelo menos 20 crianças, José Antônio Silva, um homem que usava da religião para violentar meninos em uma igreja do Guará, continua foragido e está na lista de procurados da Polícia Internacional, a Interpol. Abusava dele e os detalhes, eu acho que
assim, é até chocante eu falar. O relato narrado pela Alessandra foi feito há 2 anos por um amigo do filho dela, que foi abusado sexualmente. A mulher contou para os avós do menino o que estava acontecendo. Eles nem desconfiavam que o amigo da família cometia um crime tão bárbaro. Ela virou para mim e falou, não acredito, porque ele entra aqui na minha casa, ele tem acesso aqui à minha casa, ele conserta minhas coisas, ele é uma pessoa do bem. Gentil, solícito, prestativo, acima de qualquer suspeita. Era assim que José Antônio Silva, de 49 anos, era visto pelos moradores do Guará. José dava aulas de catequese nesta igreja católica do Guará 2 e é acusado de abusar sexualmente de crianças com idade entre 4 e 11 anos. De acordo com os relatos das vítimas à polícia, a violência sexual só parava quando os menores entravam na adolescência. Além de ter contato com várias crianças nas aulas de catequese, José Antônio organizava um futebol para crianças aqui da região. Esse era um dos campos que as vítimas frequentavam. Depois das partidas, ele convidava os garotos para ir à casa dele jogar videogame. Lá, abusava das crianças enquanto a mulher dele estava no trabalho. São pelo menos 20 vítimas. Segundo a polícia, José Antônio participava de orgia com os menores. Teve situações relatadas em que, efetivamente, além do sexo oral, ele acabou praticando também sexo anal com essas crianças. Essa jovem, que prefere não se identificar, conta que dos 5 aos 7 anos de idade foi abusada sexualmente pelo padrasto, a única vítima mulher de José Antônio. Era horrível, doloroso, porque todas as vezes que eu olhava para a cara dele, eu me lembrava, tinha lembranças. Eu espero que ele seja encontrado. Ele solto por aí é um perigo. Ela só teve coragem de revelar os abusos depois que um sobrinho do catequista fez a primeira denúncia. Segundo o delegado, o homem decidiu contar depois que percebeu que o tio se aproximava também do filho dele. As pessoas tinham vergonha, né? Quando realmente tinham consciência do que ele fazia, ficavam envergonhados. E como eram pessoas até da própria família, tinha medo que com isso desagregasse a família, né? Causasse ruptura entre os familiares. O estuprador agiu há pelo menos 20 anos. José é considerado o maior pedófilo do DF. Continua foragido e esteve na lista da Interpol. A polícia já divulgou diversos retratos de possíveis disfarces do criminoso. A lista da Interpol é um conjunto de avisos na forma de pedidos internacionais, e isso são cooperações, são alertas que permitem que a polícia, em 184 países, compartilhe informações graves relacionadas a diversos tipos de crime. Completando agora 2 anos da fuga dele, houve uma colaboração por parte de membros da família dele, né, de conhecidos dele, para que ele conseguisse se evadir do Distrito Federal. Quem tiver alguma pista desse fugitivo, ligue e denuncie no 197, está na tela para você. Não é necessário se identificar. Nosso jornal volta já. Estamos de volta, agora 7h39 ao vivo. Olha, um alerta. Só no primeiro semestre deste ano, a Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal registrou quase 1.300 acidentes com animais peçonhentos. A maioria foi com escorpiões, serpentes e abelhas, mas o maior vilão mesmo foi o escorpião, com 967 casos. Olha, se houver um acidente, a dica é: procure imediatamente o pronto-socorro mais próximo e ligue para a Vigilância Ambiental no 160 ou 2017 1344. Uma equipe vai até a sua casa, pega esse animal e ainda dá uma geral lá para ver se tem mais. Agora, se o problema são as abelhas, ligue para os bombeiros no 193. E se for serpentes, aí quem resolve é o Batalhão da Polícia Ambiental no 190. E uma última notícia, a Secretaria de Saúde resolveu estender até às 11h59 de hoje o prazo para as inscrições de candidatos ao processo seletivo simplificado emergencial. São 215 vagas para especialistas, técnico e auxiliar em saúde. É só acessar a página do Instituto AOCP, que está aqui na tela para você, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados no edital. Se está interessado, corre que ainda dá tempo.
Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se ver ao longo dessa semana em mais uma dobradinha, 15 para meio-dia no SBT Brasília, primeira edição, e depois 7h20 da noite aqui no SBT Brasília, segunda edição, sempre depois de Amores Verdadeiros. Como é que fica a sequência? Depois você está com o SBT Brasil, com os destaques do noticiário nacional e do mundo. Continue a semana com a gente aqui no SBT, fazemos tudo com muito cuidado e carinho para atender você de casa. Boa noite e até amanhã, 15 para meio-dia, tá? Tchau!